Salve, salve, caríssimo pupilo, caríssima pupila. Mais uma vez estou aqui, professor Paulo Regis, para resolver mais uma questão da prova do vestibular seriado da UFMG. Questão da vez é a questão de número 20, uma questão que fala aí de função quadrática, né? E também função por partes. Uma questãozinha bem interessante para a gente avaliar. Então, bora, olha aí. Vamos lá, questão na tela, vem com o prof, que vai dar tudo certo. Questãozinha traz aí o seguinte, duas partículas partem da mesma origem simultaneamente no instante t igual a zero. A partícula 1 tem sua posição determinada pela função horária. Então, P1 de t, que é essa função por partes aí, né, que a gente define para um intervalo e para outro intervalo. E a partícula 2 pela função horária, P2 de t, que é igual a 6t. Sabendo que a partícula 1 fica à frente da partícula 2 em um determinado instante t, se P1 de t for maior do que P2 de t, então uma função é maior do que a outra função, é correto afirmar que a partícula 1 fica à frente da partícula 2 no intervalo. Então vamos lá. Essa questão ela traz uma questão de função quadrática com função por partes, com também inequações, né? E acaba que no final a gente tem que trabalhar mais com inequações mesmo. Nesse caso, pessoal, a tônica vai ser pegar P1 maior do que P2. Só que nós temos um problema, porque P1 é definido de duas maneiras diferentes. Então a gente tem que analisar as duas situações comparando com P2, ok? Então no primeiro momento, nós vamos fazer a primeira função comparando com P2. Então teremos aqui, ó, t ao quadrado mais 2t, que é maior do que 6t. Trazendo para cá, teremos t ao quadrado menos 4t, que é maior do que zero. Quando a gente tem uma inequação do segundo grau, a gente tem que achar as raízes dessa inequação e estudar o sinal t ao quadrado menos 4t igual a zero. Daqui nós teremos t em evidência, t menos 4 igual a zero. T, portanto, será zero ou até mesmo t será igual a 4. Essas são as duas raízes. Beleza. Ao fazer isso, o que a gente constata? Essa função é uma função do segundo grau, então ela gera uma parábola, certo? Se ela gera uma parábola, a gente tem que avaliar. Essa parábola é uma parábola que tem a concavidade para cima ou para baixo, boquinha feliz ou triste? Nessa situação, a gente analisa qual é o sinal do coeficiente de grau 2, né? No caso aqui, o coeficiente é 1. Se ele é positivo, então a concavidade da parábola é para cima. Boquinha feliz. E sendo assim, a gente vai avaliar. Entre as raízes, no caso 0 e 4, nós estamos falando de valores negativos, enquanto fora vão ser positivos. Como que eu defino se é positivo ou negativo? Defino olhando realmente para o gráfico. Sempre que estiver acima do eixo é positivo, sempre que estiver abaixo do eixo é negativo, né? Por isso que entre 0 e 4 está negativo, porque está abaixo. Como eu quero valores que são maiores que zero, eu quero o intervalo daqui e daqui, perfeito? Ou seja, eu quero valores que são menores do que zero ou maiores do que 4. Tá, eu poderia afirmar que eu quero t menor que zero ou até mesmo t maior que 4. Essas seriam as minhas soluções. Só que nós temos um problema, porque nós comparamos com a primeira equação, certo ou não? Primeira fórmula que está aqui. E nessa primeira só é válido para t entre 0 e 3, ou de 0 até 3. E aqui não está nem no intervalo nem no outro, né? Então a gente acaba simplesmente confirmando que não convém para essa primeira aplicação. Então, com certeza, tem que aparecer na segunda. A primeira não serve, por quê? Só serve para t menor que zero ou maior do que 4. Só que essas duas aqui não estão na condição que foi colocada, ok? Então, a gente vai simplesmente descartar isso e fazer a outra aplicação. Menos t ao quadrado mais 10t, que tem que ser maior do que 6t. Perfeito? Nesse caso, traz para cá, menos t ao quadrado mais 4t maior que zero. Parece que é a mesma, só que não é. O que acontece aqui? As raízes até vão ser as mesmas, né? Porque nessa situação aqui nós vamos achar os mesmos valores aqui. T vai ser 0 e t vai ser 4. Ao fazer agora a parábola, é que a gente vê uma situação um pouquinho diferente. Porque a concavidade dessa parábola agora é uma concavidade para cima ou para baixo? Para baixo, porque o t ao quadrado está negativo, né? O coeficiente t ao quadrado está negativo.
Sendo assim, teremos uma parábola para baixo, como essa daqui, cortando aqui ó, em 0 e 4. Nesse caso, é negativo para cá, porque está abaixo do eixo x, negativo para lá, porque também está abaixo, e entre 0 e 4 é positivo. Nesse caso, eu quero os valores que são o quê? Maiores que zero, então eu quero todo mundo que está nesse intervalo, quero entre 0 e 4. Essa passa a ser uma relação, uma forma, né, um intervalo interessante. Por quê? Nesse intervalo, nós temos parte dele que está aqui dentro. Só que eu não posso considerar que esse é o intervalo todo. Não posso colocar que essa é a resposta correta, por conta justamente disso. Só é definida essa função nesse intervalo. Então é como se a gente tivesse que, no final de tudo isso, depois de fazer tudo isso, colocar uma interseção. Né, ver quem serve para os dois simultaneamente. Então imagina, nós temos ali ó, que a função, a definição da função é de 3 a 6. De 3 a 6. Imaginando aqui, ó, 3 está aqui, 6 está aqui. Todo mundo que está aqui serve para a minha função, perfeito? O que eu encontrei embaixo, tá aqui, ó, que vai de 0 até 4. 0 está antes aqui, ó, 0 e 4. Está depois do 3. Notem que eu até coloquei aqui a ideia da bolinha aberta e bolinha fechada, né? Porque aqui inclui, né? Já que tem o igual, aqui inclusive é bolinha aberta também, né? E aqui, ó, inclui o 6, né? Porque igual. Exclui o 3, porque não tem o igual. Aqui 0 e 4, ambos não têm igual, então por isso negativo. Exclui cada um desses valores, perfeito? Agora vamos lá. Dentro desses dois intervalos aí, onde que vai satisfazer os dois ao mesmo tempo? Ou ainda, o que tem em comum nesses dois intervalos, que tem tanto em um quanto em outro? O que dá para a gente perceber é que está aqui, ó. Essa galera toda que está ali, ela acaba sendo comum aos dois intervalos. Então a gente vai falar que vai do 3 até o 4. Aquilo que eu quero. Consequentemente, o T que eu estou procurando, ele tem que estar compreendido entre 3 e 4, como vocês podem ver aí. Olhando agora aí o que foi dito no enunciado, pessoal, voltando com a questão na tela aí. Na questão na tela, nós temos que a alternativa correta passa a ser a letra C, como vocês podem ver aí, ó. Questão resolvida, letra C, como vocês podem ver, através dessa equação do segundo grau aplicado. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima questão.